Se vocês não sabiam, o pastor Hélio Maria é tradutor dos livros que vocês já compraram aí, do Roger Walson, né? Contra o Calvinismo e a Teologia Arminiana. Quem tem esse livro? Já levanta a mão. Quem não tem ainda? Está esperando o quê, meu filho? Vá lá comprar esse livro, não é? Não demora não. E ele veio do estado de São Paulo, chegou ontem, vai estar conosco hoje, amanhã está retornando, e nós gostaríamos de, como fizemos aqui com todos os demais palestrantes, aplaudir a Jesus pela vida desse servo de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo, em nome de Jesus. Deus abençoe, servo de Deus. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar assento, né? Graças a Deus. Meus amados irmãos, é uma honra, né, estar aqui juntamente com os irmãos nessa primeira conferência cristã arminiana. Eu dou graças a Deus pelo Instituto, né, Jacó Armínio, que está nascendo bem, graças a Deus. Agradeço também a vida do nosso amigo e irmão Carlos e a todos os irmãos aqui presentes, aqueles que têm de alguma maneira ajudado, né, para que nós nos fortaleçamos cada vez mais no estudo da soteriologia arminiana, que é a nossa herança teológica. Então dou graças a Deus por isso, e a minha palestra da manhã, ela trata da vida e obra do teólogo, pastor e professor Jacó Armínio. Então aqui eu tenho a incumbência de apresentar um pouco, né, fazer um resumo da vida e de alguma das obras de Jacó Armínio. Eu gostaria de, para quem não viu, nós temos aqui uma foto, né, do Jacó Armínio, que é a capa do livro Teologia Arminiana, e que é uma foto. Aqui, ó, ele. Verdade. Ele está aqui, né? Eu estou achando que nós vamos ter que fazer também um estudo aqui para tratar, que eu estou achando que tem alguns irmãos que acreditam em reencarnação. Irmãos, brincadeiras à parte. Essa foto é uma foto que foi cedida pelo Instituto, né, Remonstrante, que continuou deu continuidade aos estudos voltados para o arminianismo, embora esse instituto na Holanda ele não seja mais confessional e tenha uma postura mais liberal, mas eles possuem muito dos dados biográficos, né, desses grandes homens. Acredito que já foi citado aqui ontem também, quer dizer, a mesma imagem da capa desse livro de Jacó Armínio, Teólogo da Graça, e que nós esperamos que em breve também esteja aí no mercado editorial brasileiro. Eu gostaria de deixar os irmãos cientes de que eu abracei a causa editorial, então eu tenho buscado dentro das minhas forças e dentro daquilo que o Senhor me concedeu, tentar trazer o máximo possível de obras arminianas para o mercado editorial brasileiro. E aqui eu quero começar a tratar mostrando que as fontes utilizadas para essa palestra são exatamente esses livros aqui. São duas capas diferentes, de duas edições diferentes, mas a obra é a mesma. Então nós temos ali Armínio, um estudo da reforma holandesa. O autor é o Karl Benz. Então é esse livro aqui. Esse livro basicamente ele trata da biografia de Armínio, quem foi Armínio, onde ele trabalhou, onde ele estudou, quais foram os problemas enfrentados, e no final do livro ele trata sucintamente da teologia de Armínio, de maneira que esses dois professores e teólogos, o Keith Stengel e o Thomas McCall, eles fizeram um livro que vai falar exatamente do pensamento de Armínio, de maneira que acreditamos que quando sair essa obra, que vai ter a biografia, juntamente com o pensamento de Armínio, nós temos aí então na verdade uma combinação, né? O que ele pensava, ainda que de maneira resumida, e sobre a sua vida. E são esses os livros que eu estou usando como base para apresentar
para vocês sobre a vida e obra de Jacó Arminio, aqui o livro que eu citei. O primeiro ponto a tratar nessa palestra é o desconhecimento de Arminio. E aí, principalmente, essa obra aqui, o Keith e o Thomas, eles apresentam alguns motivos, eu acrescentei alguns outros, que explicam por que as pessoas desconhecem quem foi Jacó Arminio. Esses motivos são falta de interesse pelo estudo, aqui especificamente pelo estudo teológico. A má formação teológica da liderança, né? E a falta de interesse pelo ensino doutrinário, uma vez que nós estamos tratando de soteriologia, ou seja, doutrina da salvação. Eu estou vendo, por exemplo, alguns irmãos também que estão anotando, não tem nenhum problema, mas caso seja possível, se vocês não se importarem, a gente pode depois passar uma lista de e-mail. Eu naturalmente posso mandar isso aqui para vocês, para que vocês não tenham que de repente ficar correndo e perdendo alguma coisa. A gente dá um jeito de organizar isso para que os irmãos tenham acesso a esses pontos. A falta de interesse pelo ensino doutrinário, na área soteriológica, e a falta de interesse pela perspectiva histórica. Aqui eu gostaria de citar o seguinte: a falta de interesse pela perspectiva histórica é uma coisa que me chama muita atenção, porque muitas das vezes os pregadores, os ministros ou os professores, eles acreditam que eles estejam inventando a roda. Você fala assim, como assim inventando a roda? Que de repente quando ele discute, ou ele descobre ao estudar uma verdade bíblica, que de repente ele foi a primeira pessoa que percebeu e que viu isso, quando na verdade a história já está repleta de pensadores e de homens que trataram desse assunto, e trataram desse assunto com maestria, com primazia. Então muitas das vezes existem, ainda que não de maneira tão profunda, estudos feitos na igreja, e aqueles estudos são apresentados como que de repente aquela pessoa fosse um autor de determinado estudo. Por quê? Porque ele não tem uma perspectiva histórica. E aqui eu me adianto para dizer o seguinte: Jacó Arminio foi um exímio professor nessa questão. Ele disse: existe a importância de saber o que a história, os maiores pensadores, os grandes homens de Deus pensaram e o que eles escreveram e apresentaram sobre determinados temas. Ou seja, o que o Jacó Arminio chama de teologia da recuperação, ou seja, o que os meus antepassados, os que os cristãos de outras épocas e eras e outras nações falaram sobre determinado tema, o que eu posso beber dos estudos desses homens para que eu não venha de repente a incorrer em heresia ou de repente ficar raso em determinados temas, que é o que nós estamos fazendo hoje. Ou seja, hoje, ao falar sobre a vida e obra de Arminio, nós estamos fazendo um pouco da teologia da recuperação. Quem foi esse homem? O que ele acreditou? O que ele escreveu? E qual é o impacto da vida dele na nossa teologia nos dias atuais? Nós temos também aqui obras escritas em latim e holandês, ou seja, Jacó Arminio, ele nasceu na Holanda. Naturalmente, escrevia em holandês e escreveu também muito em latim. Então as obras dele, ou seja, no original, as obras originais de Arminio, estão escritas em holandês e latim, e muitas vezes escritas em latim, traduzida para o holandês. Sendo que nem todas as obras de Arminio, ainda hoje nos dias atuais, foram traduzidas, ou seja, existem muitas cartas deles que ainda precisam de pensadores, de homens que queiram ir lá traduzir e estudar para apresentar. E algumas dessas obras de Arminio foram traduzidas para o inglês. E essas traduções já sendo antigas. E traduções sendo antigas que naturalmente também já estão em domínio público, mas que no momento, infelizmente, não existem pessoas ou instituições interessadas em publicar. Ou seja, na verdade basta, o que falta é um profissional para que ele possa trabalhar isso, até porque muito das obras de Arminio a pessoa não tem que pagar nada, basta simplesmente o conhecimento da língua, né? No caso se estiver em inglês, para que ele possa passar isso para o português. Então as línguas, ou seja, o fato de tem alguém que fala latim aqui? Tem alguém que fala holandês?
Quer dizer, você já viu a dificuldade, né? Quer dizer, as obras originais são essas. Aí o que acontece? Essas obras foram traduzidas para o inglês. Quando chega no inglês, embora muita gente ainda não fale inglês, mas a coisa já começa a melhorar de figura, né? Em inglês, aí o terreno já começa a ficar mais, vamos dizer assim, não tão arenoso, você já consegue ter um pouco mais de firmeza. Então, nós temos aí a ausência de uma editora confessional que publique obras arminianas, que fique aí também, que você ore e trabalhe para isso. E a ausência de instituições de ensino voltadas para a propagação do pensamento soteriológico arminiano. Até pouco tempo, quer dizer, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que no Brasil não existe nenhuma instituição. Acredito que de repente nenhuma salinha ou uma sala de igreja que tenha de repente uma homenagem feita para Jacó Arminio. Como que as pessoas vão conhecer o teólogo? Então eu vou começar falando da infância de Jacó Arminio. Jacó Arminio ele nasce aproximadamente no ano de 1559, na cidade de Alderwater, na Holanda. A tradição atribui o nascimento dele para 1600, embora os melhores estudos apontem para 1559. Quando Arminio nasce, nós não temos essa informação detalhada, mas Arminio ele nasce, ou o pai dele morre enquanto ele é muito novo, ou seja, recém-nascido, ou de repente o pai dele morreu antes mesmo dele nascer. De maneira que Arminio ele nasce e ele cresce sem o papel, né, do pai, sem a influência do seu pai, e isso faz com que ele tenha alguns benfeitores, no caso 2 benfeitores, que vão cuidar da educação formal de Arminio. Essa obra que eu citei para vocês, da biografia de Arminio, que é a principal biografia mais respeitada, ela é extremamente detalhada em informações, muito minuciosa. No final da obra, o Carl Benz ele apresenta que há indícios muito fortes de que esses 2 benfeitores que Arminio veio a ter, que nós vamos falar sobre eles, eram pessoas que ficaram incumbidas, eram na verdade guardiões legais que tinham a incumbência de cuidar da educação de Arminio até que ele atingisse a maioridade. Então, o primeiro benfeitor é Theodor Arminius, ele é um padre, e ele leva Arminio para Utrecht, que é também na Holanda, e lá ele estuda provavelmente na escola São Jerônimo, chamada São Jerônimo. O que ele estuda basicamente nessa escola São Jerônimo? Ele estuda em período integral, que é muito bom, né? Não tinha redes sociais. Mas é porque ele perdesse tempo, ou seja, uma formação muito sólida. Ele estuda grego, ele estuda latim, ele estuda hebraico, ele estuda, por exemplo, João Crisóstomo, Basílio de Cesareia, o Credo de Atanásio, Erasmo e etc. E essa formação de Arminio era tão forte porque logo após esses estudos nessa escola São Jerônimo, ele é aceito na universidade, né? Quer dizer, de uma maneira muito clara, e veio a se tornar um dos principais alunos, um aluno muito brilhante. E nessa escola também existem indícios históricos de que ele tenha conhecido o seu grande amigo, o seu grande fiel amigo, que é o Uitenbogart. Eu não sei se de repente a pronúncia está correta, porque eu não falo holandês, mas o nome dele está aí. E ele vai viver aproximadamente 15 anos da sua vida com esse primeiro benfeitor, o Theodor Arminius. E depois disso, esse benfeitor Theodor Arminius também morre. Então aqui eu quero que vocês vejam que já há um indício, quer dizer, a vida de Armínio, ela começa com uma vida de dores, com uma vida de muitas de perdas grandes e importantes na vida familiar. Já o Keith Stenglen, que escreveu o Teólogo da Graça, ele apresenta o seguinte, ele fala: o fato de Armínio começar com uma vida muito difícil, muitos encaram como um prenúncio daquilo que ele enfrentaria também na sua vida no geral. Por quê? Porque ele teve uma vida de muitos problemas e de muito embate, conforme nós vamos ver. E depois ele tem com a morte do Theodor Arminius, ele passa a ser cuidado pelo seu segundo benfeitor, o
Rudolf Cisneros, que era um linguista e matemático da Universidade de Marburg. Quando Armínio tem aproximadamente 15 anos, ele toma conhecimento do massacre de Alderwater. Alderwater é a cidade natal de Armínio. E eu preciso só aqui voltar um pouco para que vocês entendam um pouquinho, né, bem rapidamente, o contexto histórico. Os Países Baixos, ou a Holanda, eles estavam lutando por uma emancipação. E eles estavam sob o domínio dos espanhóis, e naturalmente espanhóis católicos. E nessa luta, os espanhóis então vão e invadem a cidade de Alderwater, aonde a família de Armínio, ou seja, mãe, irmãos, estavam. E esse massacre, meus amados irmãos, foi um massacre foi algo muito sangrento, foi algo muito difícil. E mais uma das coisas que Armínio veio a enfrentar na sua vida. Eu fiz aqui a tradução de um dos testemunhos oculares, né, do que foi passado, do que aconteceu naquele massacre. Eu gostaria de ler. Não é uma história bonita. Primeiro, os soldados de defesa, ou seja, os que estavam na muralha da cidade de Alderwater, que estavam sobre as muralhas, foram esfaqueados ou receberam tiros. Os que fugiram para a cidade foram perseguidos e mortos. Então o massacre passou a vitimizar também os não combatentes. Mães eram mortas diante de seus filhos, filhos eram mortos na presença de seus pais. Meninas e mulheres eram estupradas diante de seus pais e maridos, e posteriormente todos eram mortos. Nenhuma pessoa em nenhum lugar ficou imune à pilhagem dos invasores. Quando as freiras do convento, aqui, um parênteses, naturalmente católicas, os invasores, os combatentes que estavam invadindo a cidade eram católicos. Então, esperaria que por eles serem da mesma religião, que de repente eles poupassem as freiras, mas não foi o que aconteceu. Quando as freiras do convento foram descobertas, elas imploraram e advogaram ser católicas romanas fiéis. Os soldados disseram o seguinte: ainda melhor para as vossas almas. Era o que os soldados diziam enquanto as estupravam e as assassinavam. Ou seja, quando aquelas próprias freiras católicas disseram: não, mas nós somos católicas romanas, eles disseram: bom, já que vocês acreditam em Deus e vocês acham que vocês vão para o céu, então nós estamos fazendo um bem para vocês. Então isso aqui é um relato para que vocês possam entender o que foi esse massacre que assolou a cidade de Alderwater. E nesse massacre, Armínio perde a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs, aos 15 anos. Vocês estão lembrando aí, né? Ele nasceu sem pai, recebeu um benfeitor, né? Um guardião legal, que depois também veio a falecer, e aos 15 anos ele perde toda a sua família imediata, ou seja, agora aos 15 anos ele já não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem irmãs e ele não tem irmãos. O relato então diz que Armínio chora por semanas e semanas em virtude do descobrimento. E ainda a cidade de Alderwater, estando sob o domínio dos soldados espanhóis, ele decide ir até a sua cidade natal para ver o que aconteceu. E ele conhece, quando ele resolve visitar essa cidade, foi um ato que alguns podem entender isso como heroísmo, outros como de repente estupidez, quer dizer, ele poderia ter sido morto, né? Enfim, mas ele quis visitar a cidade e ele visita e depois ele retorna a Marburgo, né? Marburgo, onde ele estava, e segundo os relatos ele faz todo esse trajeto a pé, aproximadamente 400 quilômetros. Logo após esse período, Armínio ele começa os seus estudos universitários. E Armínio ele vai para a cidade de Leiden. E é aqui que nós conhecemos a primeira forma latinizada do seu nome, né? Nós estamos usando aqui em inglês Jacob Arminius, né? Traduzido por Jacó Armínio, mas o nome dele é Jacobus Harmenson. Então, essa era uma tradição que os universitários, os teólogos, os alunos, eles usavam de latinizar o seu nome. E aqui nós temos então a primeira apresentação e uso do seu nome dessa maneira. E Armínio ele é um aluno exemplar. Ele é tratado pelos professores como uma referência entre os seus
como alunos, e entre alunos ele também ele é um líder natural, de maneira que algumas pessoas, alguns relatos mostram que quando tinha alguma briga, alguma disputa, algum problema, eles sempre levavam Jacó Armínio para que ele tratasse e procurasse fazer a reconciliação daquele determinado caso. E Armínio, em Leiden, ele conhece o professor Caspar Jenson Colhais, que era um professor que estava envolvido em um debate com outro professor. E dentro desse debate estava naturalmente a doutrina da predestinação. E Armínio, ele diz fazer parte, estar inserido nessa doutrina que Colhais estava, ou seja, quando nós falamos de Armínio, é porque Armínio leva o nome, mas Armínio também não foi a pessoa que necessariamente compilou tudo isso. Existiram outros pensadores que tinham pensamentos muito iguais aos dele, embora naturalmente isso não fosse chamado de arminianismo. E a igreja de Leiden, na época que Armínio era aluno, quase sofreu um cisma, exatamente em virtude dessas questões. E então é em Leiden também que Armínio entusiasticamente adota a lógica de Pedro Rami, né, Pierre de la Ramée, o ramismo. E depois disso, depois de passar por um período na Universidade de Leiden, Armínio então ele vai para Genebra, no ano de 1581. E é em Genebra que ele conhece Theodor Beza, né, que é o sucessor de Calvino. Ele é aluno então de Theodor Beza. E em Genebra surge uma controvérsia com Armínio em razão do ramismo, ou seja, Armínio estuda o ramismo e domina tão bem o ramismo que os alunos passam a procurar Armínio e, embora ele sendo aluno, pedem para que ele lhes dê aula. E isso causa problema com o professor de filosofia da época. Quer dizer, tem um professor que deveria apresentar as vertentes filosóficas da época. E os alunos estão mais interessados em aprender com o aluno do que com o professor. Aí a situação fica complicada de maneira que Armínio ele acha que é melhor, então, ele sair de Genebra para evitar controvérsias. E aí, então, ele vai para Basileia. E Armínio torna-se também na Basileia, né, como sempre um excelente aluno, o favorito de Grinaus, que é o deão, o reitor daquela universidade. Ele é professor de literatura sagrada e deão da faculdade de teologia. E essa faculdade ela tinha por tradição de deixar com que os melhores alunos, os alunos de ponta, tivessem espaço para que eles apresentassem, fizessem palestras. E já no período de como aluno da universidade, Armínio então começa a expor alguns capítulos, exatamente do livro de Romanos. Exatamente do livro de Romanos. Ou seja, como aluno, Armínio então faz as suas primeiras palestras apresentando o livro de Romanos. E aqui mais uma vez nós temos uma figura que mostra como Armínio era bom e profundo nos seus estudos. Embora aluno na Basileia, o reitor da faculdade chega para ele e diz o seguinte: nós, pelos seus estudos, pela sua formação, por tudo que você faz, nós queremos te conferir o título de doutor. E isso aos custos e às despesas da faculdade. E Armínio recusa a titulação de doutor ao dizer o seguinte: eu sou muito novo para isso. Eu acho que eu vou manchar o título de doutor se eu, de repente, com uma idade tão precoce, eu venha fazer isso. Então, embora nós não tenhamos como avaliar as intenções do coração, eu entendo isso como uma postura de humildade da parte de Armínio. Mesmo com toda a profundidade, ele resolve recusar o título de doutor. Armínio, depois da Basileia, ele retorna a Genebra, ou seja, onde ele havia estudado sob os cuidados de Theodor Beza. E é nesse momento que eu vou apresentar algo que vai ser explicado com mais profundidade na segunda palestra, que nós temos aqui que Theodor Beza, calvinista, supralapsário, escreve uma carta de recomendação em favor de Armínio. E a carta que eu traduzi também, uma parte dela diz o seguinte: em suma, que seja conhecido que desde a época do retorno de Armínio da Basileia, que sua vida e aprendizado nos são ambos tão aprovados,
que esperamos o melhor dele em todos os aspectos, se ele firmemente persistir no mesmo caminho, que, pela bênção de Deus, não duvidamos que persistirá, pois, dentre outros dotes, Deus lhe concedeu um intelecto apto, tanto no que diz respeito ao entendimento, quanto à diferenciação das coisas. Se tais características, de agora em diante, forem reguladas pela piedade, que ele se mostra assíduo em cultivar, tal poder de intelecto, quando consolidado pela idade madura e experiência, só poderá resultar nos mais ricos frutos. Tal é a nossa opinião de Armínio, um jovem que é, indubitavelmente, até onde somos capazes de julgar, muito digno de nossa bondade e generosidade. Nós estamos falando do Theodor Beza, o sucessor de Calvino, falando sobre Jacob Armínio. Armínio, então, está concluindo, está terminando os seus estudos agora em Genebra, e ele vai fazer uma viagem para a Itália. Essa viagem da Itália também vai trazer muitos problemas para Armínio, porque nessa viagem para a Itália, Armínio é acusado de ter se associado, de ter se relacionado com um cardeal católico pelo Armínio, e de ter beijado os pés ou as sandálias do Papa. Aqui eu coloquei um ponto. Contexto de guerra entre Holanda e Espanha. Quer dizer, a Holanda está tentando sair do domínio espanhol. A Espanha é católica. Armínio decide viajar para a Itália, onde tem o centro do catolicismo. As pessoas então misturam sentimentos de libertação política e nacionalismo juntamente com teologia. E aí eles começam, no caso, a fazer essas acusações em relação a Armínio. No ano de 1588, Armínio assume as suas funções como pastor da Igreja de Amsterdã, ou conhecido como Antiga ou Velha Igreja de Amsterdã. E ele é indicado ao pastorado, tem cartas de referência de Theodor Beza, que eu mostrei para vocês, que foi o professor dele de Genebra, e ele também tem carta do reitor Berinaus, que foi o professor dele da Basileia. E ele inicia um processo, ainda solteiro, né, aos 28 anos de idade, e ele recupera a sua família em Amsterdã. Quando eu coloco recupera, porque eu acho muito interessante colocar isso. Lembrando, Armínio cresceu sem pai, e mesmo tendo mãe, irmãos e irmãs, ele não viveu com elas, porque ele tinha os cuidados de um benfeitor. Aos 15 anos ele perde todo mundo, ou seja, ele está com quase 30 anos agora, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem irmãos, e agora que ele vai para a igreja, ele começa a recuperar a família em dois sentidos, porque logo ele vai se casar e ele passa a se relacionar com a sua família também cristã da igreja. E aqui, meus amados irmãos, eu apresento um pouco sobre a família de Jacob. Ele casa-se com Lisbeth, no dia 16 de setembro de 1590. Lisbeth, ela pertence a uma das famílias fundadoras e mais importantes da cidade da Holanda. Então ele casa-se com uma mulher que vem de uma família influente. E há indícios de que o casamento dele tenha tido muitas pessoas, pelo fato de ele ser o pastor da igreja, naturalmente a igreja queria estar presente, e pelo fato da família também, da noiva, ser extremamente influente. Então, aqui Armínio recupera, agora em Amsterdã, né? Ele recupera a vida em família e a sua vida social. E eu fiz aqui uma brincadeira, né? Porque o nome dele é Jacob Armínio, assim como Jacó bíblico, ele também veio a ter 12 filhos. Então, você pode lembrar, fica fácil depois de você memorizar, né? Você precisa saber quem era, falar, vou lembrar de Jacó, vou dar uma lida lá em Gênesis 49, e eu faço a associação, né? A associação com Jacob Armínio. Ele teve 12 filhos. Bom, primeiro filho, ele recebe o nome de Hermann. A tradição da época que Armínio, embora não seguisse todas, mas ele seguiu, é que o primeiro filho homem deveria receber o nome do avô paterno. Então ele vai dar o nome de Hermann. Só que Hermann falece um mês após o nascimento e é enterrado exatamente no terreno da igreja. Ele tem o segundo filho, agora no ano de 1592, cerca de um ano depois do nascimento e perda do seu primeiro filho, que falece 2 semanas após, também enterrado na igreja de Amsterdã.
Aqui eu aponto que a mortalidade infantil na época naturalmente era alta, mas eu queria apenas fazer um adendo, embora não haja um estudo sério sobre isso. Existem algumas pessoas que talvez queiram associar a morte de alguns infantes com o batismo infantil. Lembrando que Jacó Armínio, ele está dentro do contexto da Igreja Reformada. E naturalmente a Igreja Reformada realiza o batismo infantil. E algumas pessoas tentam associar que o fato de você tirar uma criança tão cedo, tão pequena, e ainda mais na Holanda, em que a temperatura em algumas áreas do ano é muito fria, que poderia isso afetar de alguma maneira na morte, mas até agora não temos nada sério, indícios fortes que possam causar alguma associação entre essas duas coisas. E aí ele tem uma terceira filha, Engelte, né? Vamos chamar aqui de Angélica, mais fácil a pronunciação, terceira filha. É a terceira filha, mas é a primeira que sobrevive. Exatamente a partir do terceiro filho, então, em que ele começa a experimentar uma felicidade nessa questão da paternidade, já que ele perde 2 filhos. Eu me tornei pai recentemente, né? E eu fico imaginando tentando imaginar como deve ser a dor de um pai, de repente, perder um filho. E aí ele tem o 4º filho, Herman. Preste bem atenção, é o terceiro Herman, porque os primeiros 2 morreram. É o terceiro filho com o mesmo nome, Herman. Ou seja, é o 4º filho, o terceiro com esse nome, esse sobrevive. E é batizado exatamente no dia de Natal, ou seja, 25 de dezembro. Ele tem Peter, né, o Pedro, o 5º filho, que nasce em 1596, e graças a Deus também sobrevive, e Jean, o 6º filho, que nasce em 1598, recebe o nome em homenagem a Johann, ou Jean Wittenbogart, que é o grande amigo de Armínio, sobrevive também, graças a Deus. Ele tem o 7º filho, Lawrence, recebe o nome do avô materno e veio a falecer também. Em 27 de 12 anos, 600, ou seja, é o terceiro filho que Armínio perde. Aí, ele tem o 8º filho, que recebe o nome também de Lawrence, o segundo com este nome, que nasce em 1601 e sobrevive. O 9º filho recebe o nome do pai, Jacó, nasce em 1603. Vocês viram lá, de 1588 a 1603, ele exerceu o seu pastorado. De 1603 até 1609, ele exerceu 6 anos como professor. Então, Jacó Armínio, ou seja, o 9º filho vai nascer no período que ele é professor. Eu estou colocando todos numa sequência para ficar mais fácil nós entendermos. Ele tem o 10º filho, William, que nasce no dia 2 de maio de 1605. Daniel, 11º filho, que nasce em 1606. E Gertrudes, assim podemos traduzir, que nasce no dia 12 de setembro de 1608 e a última filha. Lembrando que os últimos filhos de Armínio, vocês estão vendo aqui, então nasceram em 1606 e 1608, assim como Armínio também não iriam conhecer seu pai, já que Armínio vai morrer em 1609. Ele tem 12 filhos, 3 mortos, né? 9 vivos. 8 filhos nascem quando ele é pastor de Amsterdã e 4 filhos enquanto ele exercia sua função como pastor. 8 filhos como pastor, 4 filhos como professor online. Armínio, enquanto pastor, ele foi secretário de tesoureiro do presbitério, delegado de Amsterdã, no Sínodo da Holanda do Norte, secretário do Sínodo da Holanda em 1597, presidente do Sínodo da Holanda em 1600, e ele sempre recebia tarefas especiais, como por exemplo a cidade de Utrecht teve um problema e eles foram até Amsterdã para pedir ajuda, mais especificamente para Armínio. Ou seja, aquela mesma característica de apaziguador, de reconciliador que ele tinha como aluno, ele continua mantendo isso no seu pastorado. É no pastorado de Armínio que, lembrando que na Basileia ele já tinha feito apresentações em alguns capítulos do livro de Romanos, Armínio vai começar pregando expositivamente exatamente sobre o livro de Romanos. Ou seja, vai vir problema por aí, né? Eu gosto de chamar a atenção, por exemplo, um dos primeiros escritos da obra de Armínio, que é, por exemplo, a exposição do capítulo 7 de Romanos.
embora aqui a minha função não é apresentar a exegese disso tudo, a posição dominante na época com Theodor Beza, calvinista supralapsário, era de que Paulo estivesse falando dele mesmo e que aquela fosse uma situação que descrevesse uma pessoa já regenerada. Armínio toma uma posição totalmente diferente, diz que Paulo não está necessariamente falando dele e que ele não é um homem regenerado, ele prega e causa problema. E é interessante que os irmãos naturalmente têm Bíblia de estudo aqui, acredito que os irmãos têm Bíblia de estudo. Alguém aqui tem a Bíblia de estudo pentecostal? Se você abrir, como eu tiver curiosidade, se você olhar a interpretação do capítulo 7 de Romanos, você vai ver que é exatamente a interpretação de Armínio. Mas naturalmente que a Bíblia não vai dizer isso. Mas se você olhar e falar assim, como que a Bíblia de estudo pentecostal entende a exposição do capítulo 7 de Romanos? Você vai ver que está totalmente em consonância com a visão defendida por Armínio. Embora as pessoas e nós ainda não consigamos fazer essa associação. É o que eu falo, é a teologia da recuperação. É você saber que na verdade isso nos foi apresentado por outros homens que nós não temos conhecimento sobre eles. E nessa exposição Armínio estabelece uma relação entre Romanos 7 e Romanos 6, dos versículos 12 a 14. E, naturalmente, os opositores de Armínio começam a chiar, que ele não pode pregar sobre aquilo, que ele está errado. E aí Armínio vai usar uns argumentos mais interessantes e que ele tem começado a surgir agora no nosso meio, que é exatamente o seguinte. Armínio diz o seguinte: eu não estou pregando nada novo. Ninguém me veio a falar aqui que eu estou começando uma nova tradição, que eu estou fazendo. E ele começa a citar, ele fala, Irineu pregou assim, Tertuliano pregou assim, Orígenes pregou isso, Cipriano, Crisóstomo, Jerônimo. Não sou novo. Se tem alguém que está colocando novidade na interpretação, não sou eu. Ou seja, teologia da recuperação. Eu bebi nas fontes históricas e o meu pensamento está totalmente em consonância, em acordo com o que os primeiros pais da igreja ensinaram, pregaram e exporam. Se tem alguém que está apresentando uma visão diferente, essas pessoas são vocês e não sou eu. Ou seja, eu tenho apoio quase que majoritário de todos os primeiros pais da igreja nessa questão. Aí, meus amados irmãos, chegou o capítulo, estou pulando aqui, capítulo 9 de Romanos. Toda e qualquer pessoa que conhece um pouco desse debate de calvinismo, arminianismo, ele vai acabar sempre tendo um problema, enfim, com Romanos 9. Vou aqui pedir licença ao Bispo Hildo para fazer comentário sobre ele, quer dizer, ele postou um vídeo sobre a pregação de Romanos 9. A última vez que eu vi tinha mais de 300 comentários na página dele. Quer dizer, se falou de Romanos 9, uau, esteja preparado para ser atacado. Quando eu falo, você falou de Romanos 9 a partir de uma perspectiva arminiana, então, e ele pregou dessa maneira na igreja de Amsterdã. Ele é o pastor da igreja. Os cuidados daquelas ovelhas estão sob a responsabilidade dele. E aí ele vai enfrentar vários problemas, acusações, pelo fato dele não ser considerado ortodoxo, quando na verdade era o oposto. Em 1596, Snecanos, ele publicou uma obra chamada Uma Introdução ao 9º capítulo de Romanos. E quando Armínio leu essa publicação, ele ficou contente em saber que os argumentos de Snecanos eram semelhantes aos seus. Snecano, assim como Cornais, é mais um dos vários Armínios antes de Armínio. Essa expressão é usada pelo Karl Benz, o biógrafo, dizendo os Armínios antes de Armínio. Ou seja, algumas pessoas, ou várias pessoas, pensaram de maneira igual a Armínio. Então ele fala, Snecanos também estava apresentando uma visão igual a dele, como Cornais tinha uma visão igual a dele. E aqui eu tenho um pouco da exegese, acredito que eu não vou falar sobre o capítulo 9 de Romanos nesse sentido. Não vejo como algo importante fazer a exegese. E eu quero pular um pouco para falar, uma vez que a palestra é sobre vida e obra, então nós temos o seguinte. Armínio escreveu sobre o capítulo 7, naturalmente sobre o capítulo 7 de Romanos, sobre o capítulo 9 de Romanos. E aqui, meus amados irmãos, eu volto ao começo para explicar por que as obras de Armínio são tão desconhecidas. Primeiro, Armínio, ele não tinha intenção de publicar. Ou seja, ele não estava escrevendo com a intenção de publicar. Ele escreve principalmente, primeiro, como uma
base daquilo que ele vai ensinar na sua igreja, ou seja, ele não está fazendo algo voltado para a publicação. E Armínio sempre está envolvido numa polêmica. Então sempre falando, Armínio é herege, ele não interpreta o capítulo 7 como a gente. Aí lá vai Armínio escrever, não, eu não sou herege por causa disso. Entrega uma carta, a pessoa responde falando, mas eu não concordei com isso, e ele escreve de novo para a pessoa, mas outro, você deixou de considerar isso. Ou seja, isso que nós chamamos de polemismo. E a área de polemismo, ela não é muito conhecida, e a leitura às vezes não é agradável. Por quê? Porque são brigas e embate de ideias. E nem sempre você consegue apresentar e colocar isso de uma maneira que seja didática para o leitor. E isso exige um embasamento teológico grande para que você entenda. Caso contrário, aquilo fica maçante e a pessoa não passa de 2 ou 3 páginas. Ou seja, não tem um atrativo nessa questão das obras de Armínio. Isso também, ou seja, Armínio não escreveu pensando em publicar. E aí ele faz uma conferência, uma obra dele, Conferência Amigável entre Jacó Armínio e Francisco Júnior. Francisco Júnior é um professor da Universidade de Leiden, acerca da predestinação, e ele faz essas conferências através de cartas. Agora o interessante, meus amados irmãos, é que Armínio ele é extremamente preocupado com a unidade da igreja. Embora Armínio tenha uma posição e ele apresente, ele evita ao máximo causar confusão ou problemas. Ou seja, ele escreve cartas, e essas cartas necessariamente não são apresentadas à igreja. Ele fala, esse é um debate entre teólogos e pastores, e que de repente alguns membros não precisam tomar conhecimento para achar que de repente nós estamos divididos. Ele não tem essa postura de querer mostrar. E ele sempre tenta se reconciliar com essas pessoas. Uma coisa que me chama muito a atenção, eu acredito que nós, naturalmente como cristãos e como herdeiros daquilo que Jacó Armínio nos deixou como legado, é que Armínio é extremamente conciliador. Ou seja, Armínio é atacado por todos os frontes, mas você não encontra uma palavra de ira ou uma palavra de Jacó Armínio falando algo que não tivesse fundamento. Ou seja, ele é muito cauteloso. Ele não, ainda que ele tenha posições contrárias a algumas pessoas, ele jamais os acusa falsamente e ele evita. Ou seja, o espírito dele como cristão e como pastor é de um exemplo que a gente precisamos até de repente fazer alguma obra ou algo do tipo para mostrar a maneira como Armínio viveu. Ou seja, de uma maneira ilibada, de uma maneira que se você olhar para o comportamento dele, você fala, eu não encontro algo que desabone Armínio como cristão, como pastor, como teólogo. A postura dele é irrepreensível. E é por isso que ele também é vitrine. Ele é sempre muito atacado, né? E William Perkins, que é um professor de Cambridge, se eu não me engano, professor de Cambridge, ele tem o mesmo problema que está começando a acontecer na Holanda, está acontecendo na Inglaterra. William Perkins é um professor calvinista que está escrevendo sobre a predestinação. Naturalmente, Armínio toma conhecimento daquilo e escreve o William Perkins, né, para falar para ele o que ele concorda e o que ele não concorda com a visão de William Perkins. Ou seja, Armínio, meus amados irmãos, ele está começando a ver que ele está cercado de calvinistas. E quando eu falo calvinistas, não é nem calvinista infralapsado. Ele está cercado só de calvinistas supralapsados. Então, ele é basicamente o escudo. Está todo mundo vindo com essa doutrina e eu sou o único ou o grande defensor dessa doutrina. E ele começa a defender a doutrina arminiana em todos os frontes. É contra o professor de Cambridge, é contra o professor de Leiden, é contra todo mundo. Ou seja, eu estou aqui procurando manter o equilíbrio doutrinário. E o Armínio ele escreve essa refutação para o professor Perkins, mas o professor morre antes que ele pudesse enviar essa contestação para esse professor. O Baines, né, o biógrafo de Armínio, ele diz o seguinte: esse exame do panfleto do Dr. Perkins sobre a ordem e quadro da predestinação talvez seja a mais difícil das obras de Armínio. E como era de se esperar, é a obra que contém os ingredientes mais completos das doutrinas da graça de Armínio. É um documento básico e basilar do arminianismo. Nosso problema também não está em português. Precisamos, trabalhar, nos organizar nesse sentido. Armínio ele enfrenta
uma praga da peste bubônica que assola principalmente os anos de 1601 e 1602 na Holanda. E aí estima-se que aproximadamente 20 mil vidas se perderam nisso, com uma média de 1.000 vidas por dia. Agora imagine você, e aqui existem vários pastores, que na sua cidade, onde você prega, existe um nível de mortalidade de 1.000 pessoas por dia. Como você exerce o pastorado em uma circunstância como essa? Naturalmente que a praga e as mortes faz com que as igrejas lotem, né? Está todo mundo morrendo, pronto, eu vou para a igreja. Tem gente dentro, tem gente fora das igrejas. E aí você fala, por que será que isso aconteceu? É exatamente no contexto em que as pessoas estão morrendo bastante, que as pessoas começam a pensar sobre aquilo que é importante. O que é o céu? O que é a vida? Para onde eu vou? É a doutrina da salvação. Por isso que a doutrina da salvação foi tão importante naquela época. As pessoas também estavam passando por momentos de crises difíceis, né? Aí nós temos um relato de um ato heróico da parte de Armínio. Alguns biógrafos dizem o seguinte, que naquela peste descobriram que uma família estava infectada, né, com a peste bubônica, e que eles estavam com sede, e que eles queriam beber, mas ninguém queria naturalmente entrar na casa para dar alguma coisa de beber para aquela família, porque ao entrar em contato com a família, você corria o risco de ser infectado, a morte era praticamente certa. E Armínio, ele deu dinheiro para que as pessoas comprassem água e levassem para aquelas pessoas que estavam gritando dentro de casa, agonizando em dor. E compraram a água, só que a água ficou lá fora de casa, ninguém tinha coragem de entrar para levar. E Armínio falou, bom, já que ninguém vai levar, eu mesmo vou lá e levo a água para poder saciar. É um dado interessante, né, sobre algo da vida de Armínio. E é nesse contexto de muitas mortes que Armínio, então, enfrenta um problema com a doutrina da perseverança dos santos, ou com a doutrina, ou talvez com o entendimento dessa doutrina. E aí na biografia dele nós temos um relato de 2 membros, que são 2 membros que estão infectados, estão prestes a morrer e estão sendo aconselhados por Armínio, só que esses 2 membros, embora pessoas com uma vida cristã exemplar, com tudo que você pode avaliar na vida daquelas pessoas, e Armínio, sendo pastor, ele olha e fala, são cristãos fiéis. Mas aqueles cristãos, eles têm dúvida da salvação. Eles estão prestes a morrer e eles estão dialogando com Armínio para falar, Armínio, nós não temos certeza, embora nós tenhamos passado a vida na igreja, aceitamos Jesus, fazemos tudo o que Ele nos pede para que nós façamos, é tudo possível, mas eu não tenho certeza de que eu vou para o céu. Então Armínio fala o seguinte, tem alguma coisa errada com essa doutrina. Por quê? Porque pessoas que são cristãos fiéis, que têm uma vida exemplar e libada, de repente elas passam por essa crise interior justamente no momento que elas mais precisam, ou seja, quando estão praticamente no leito de morte. E Armínio começa a repensar o que estava sendo apresentado sobre a doutrina da perseverança dos santos. E aí, a prática pastoral dele o leva a conhecer o outro lado da moeda. O que é o outro lado da moeda? Dele como pastor conhecer que existem membros, que na verdade não são cristãos, que não têm uma vida exemplar, mas que vão para a igreja, e quando Armínio os confrontava, dizendo, você precisa se santificar mais, você precisa ter uma vida mais reta, eles olhavam e falavam o seguinte, mas para quê? Sou salvo. Sou salvo, meu irmão. Você quer que eu faça mais do quê? Fui eleito, estou predestinado, eu sou salvo. Armínio fala, peraí, eu estou com um problema. Quem vive uma vida santa, está achando que não vai para o céu. E quem não vive uma vida santa, está achando que vai para o céu. Eu tenho que ter alguma postura, eu tenho que fazer alguma coisa no sentido de mudar. E isso, preste bem atenção, isso é importante. Armínio vai começar a defender e a escrever algumas posições oriundas da sua postura pastoral, ou seja, não é só por mera especulação de falar, tem alguma coisa errada. Eu, como pastor de ovelhas, estou me deparando com isso. São problemas, e que eu naturalmente vou precisar lidar com isso. E nessa praga, nessa peste bubônica que assola a cidade de Amsterdã, muitos líderes da igreja são poupados, ou seja, não são muitos os líderes que morrem. E aqui alguns fazem questão de pontuar que, pelo fato dos líderes serem pessoas com mais condições de vida e naturalmente de higiene,
higiene, eles estavam menos expostos, ou seja, os mais pobres que moravam perto das valas e dos duques, né, onde da Holanda, aonde tinha muito rato, e o rato era o principal transmissor desses vírus, dessas bactérias, eles então eram poupados. Mas isso faz com que em Leiden, aonde Armínio estudou a teologia, 2 professores de teologia, a escola de teologia tinha 3 professores de teologia. 2 desses professores de teologia morrem. E exatamente quando 2 morrem, ou seja, só fica um professor de teologia, que eles falam o seguinte: nós precisamos de professores de teologia. E aí que o nome de Armínio começa a ser apresentado e cogitado para ser um dos professores da Universidade de Leiden. O Lucas Treucautius, né, nascido em 52, professor de teologia em Leiden desde 1587, morreu em agosto de 1602. E Július, outro professor de Leiden, falece no dia 23 de outubro de 1602. Por isso que em 1603, Armínio, então, é convidado para se tornar professor. Preste atenção. A maior parte, ou grande parte das controvérsias da vida de Armínio, agora, se já não era complicado do pastorado dele, agora como professor, aí que as coisas vão ficar mais complicadas. E Armínio está consciente disso. Porque Armínio, ele diz o seguinte: eu não acho que eu sou um professor apto para isso. E ele começa a dizer outra coisa. Primeiro, eu vou ter que ir para Leiden. A minha família mora em Amsterdã. Eu não gostaria de ficar longe dos meus familiares. Quer dizer, eu tive praticamente 30 anos da minha vida que eu vivi sem família. Agora eu estou 15 anos como pastor da igreja e eles querem me levar para Leiden. Eu quero ajudar a igreja, mas como eu fico? E os meus relacionamentos, né? E ele diz o seguinte, eu acho muito interessante, eu postei essa frase no nosso grupo na internet, eu gostaria de citar, essa frase diz o seguinte: há uma santificação pessoal que não pode ser alcançada a não ser pelo homem que sinceramente desempenha os santos ofícios do ministério pastoral. O que ele quer dizer? Eu, como pastor, o pastorado me leva a ter uma vida de santificação que, como professor, necessariamente eu não vou ter. Em termos de vida espiritual, para mim, é melhor eu ser pastor do que eu ser professor. Isso é alguma das objeções de Armínio para que ele não vá para que ele não assuma o pastorado em Leiden. O Grosso, uma pessoa conhecida, né, nessa época da vida de Armínio, ele era aluno de direito em Leiden, queria que Armínio aceitasse o cargo de professor. O Antônio Tícius, que era professor de teologia em Harvard, que também queria Armínio como professor. Mas os professores que estavam em Leiden, eles eram calvinistas supralapsários. E sabiam que Armínio não tinha a mesma visão que eles. Eles começaram naturalmente a não apoiar a candidatura de Armínio ao pastorado. Ao professorado, desculpe. Enfim, com todos esses problemas, Armínio é indicado, enfim, ao cargo e ele aceita o cargo. Outra coisa interessante é que Armínio, ele sabe que, como pastor, ele não necessariamente tem que tratar de assuntos polêmicos, mas como professor, sim. Ou seja, na igreja, para eu tratar da vida das minhas ovelhas, eu não preciso necessariamente entrar em alguns detalhes da teologia. Por quê? Porque de repente isso não é necessário. Mas como professor, eu não posso me esquivar ou sair disso. Ou seja, eu sei que eu vou ter problemas. Porque na hora que for chegar nas áreas em que eu tenho uma visão conflitante ou diferente deles, eu vou expor o que eu penso. E aí, naturalmente, o problema virá. Armínio, então, antes de ser professor, ele precisa passar por um processo que é pelo menos duplo. Ele precisa ser aceito como doutor, ele precisa ser avaliado, né, numa banca examinadora como um doutor, passar numa tese de doutorado. E ele faz isso, ele é aprovado. E é interessante que agora Gomaro, né, que é o professor que está lá, também calvinista supralapsário, e um dos grandes, se não o maior inimigo de Armínio, principalmente no período em que ele exerce o professorado, o Gomaro é calvinista supralapsário e ele avaliou o doutorado de Armínio. E é ele quem aprova e diz: olha, esse cara tá bom, hein? Mas depois vem
a ter. Ou seja, é interessante você notar que, mesmo em questões, se a gente puder colocar assim, intelectuais, Armínio sempre teve o respeito dos seus opositores. Ou seja, ninguém poderia chegar e falar assim, é um cara qualquer. Não, quer dizer, ele sempre foi extremamente respeitado em virtude do seu grande nível intelectual e da sua vida cristã. E Armínio ele faz uma disputa que fazia parte do processo de doutorado, para a obtenção do doutorado, com outros mais três professores, e ele fala sobre a natureza de Deus. E aqui eu só gostaria de dar uma pincelada, que já nessa disputa, que era uma prática comum naquela universidade, ele vai dizer o seguinte: a natureza de Deus, Deus conhece pela presciência o que vai acontecer, mas o fato de Deus conhecer por presciência não quer dizer que ele necessariamente determinou. Os professores estavam lá, depois eles vão acusar Armínio, assim, mas o que eu penso foi apresentado até mesmo na minha tese de doutorado que vocês aprovaram. Vocês conseguem entender, quer dizer, o contexto, né? O contexto todo? E aí, em 1604, Gomaro, prestem bem atenção que eu falei para vocês acerca da vida de Armínio. A Universidade de Leiden tinha o costume de ter debates entre os alunos, e isso também organizado pelos seus professores. Então havia uma escala de que professor queria debater após outro, e essa escala era feita pela faculdade, que dava os temas de cada professor. E tinham dado um tema para Armínio falar. Adivinha qual foi o tema? Predestinação. Armínio vai falar sobre predestinação, e Armínio, embora ele defenda a sua posição, ele é extremamente cuidadoso. Ele não cita Gomaro, ele não cita Beza, ele não cita Calvino. Ele fala, eu vou para a Bíblia, para depois eu falar aqui. E ele vai defender, ou seja, embora ele defenda a sua posição, ele não ataca nem indiretamente ninguém. Mas eu não sei, né? Nós não temos dados sobre isso, mas Gomaro, não sei o que veio do Gomaro, e o Gomaro, que não era a época dele, resolveu marcar para ele fazer uma disputa sobre predestinação também. Não estava agendado, não fazia parte mas ele resolveu fazer. E nessa disputa ele vai atacar indiretamente Armínio. Ou seja, a disputa que começa no professorado começa incitado pelo professor calvinista supralapsado. Sem querer generalizar, parece que esse legado é passado. Porque se você olhar hoje na internet, como os nossos irmãos, porque eu os considero irmãos em Cristo, eles são rápidos em julgar, em acusar, mesmo sem ter provas e sem ter fundamentação. Ou seja, isso já tem uma herança histórica, estamos falando de aproximadamente 400 anos. Gomaro vai e ataca Armínio. E Armínio, naturalmente, como professor, se sente no direito de se defender. Né? Eu estou sendo atacado, eu segui a ordem, fui, vamos dizer assim, polido, educado, mantive a unidade. Ou seja, preste bem atenção, Armínio, não está aqui, mas Armínio era contra divisões e denominações e lutava pela unidade da igreja. Ou seja, para ele, embora hoje eu não sei se isso é possível, ele queria dizer o seguinte: é possível viver numa igreja que eu tenho uma posição conflitante com uma outra pessoa, mas eu quero ter uma comunhão com essas pessoas. Eu quero poder viver com essas pessoas. E Armínio, no ano 1605, ou seja, aproximadamente um ano depois de ele ter entrado na faculdade, já que ele entrou em setembro, se não me engano, de 1603, no finalzinho, ele é eleito reitor magnífico da cidade, da universidade. Ele acabou de entrar. Isso prova o quê? Que tanto os alunos como professores o estimavam, o respeitavam. E ele é eleito o reitor. E aí o pastor da cidade de Leiden agora, o Rômius, acusa Armínio de heresia. Esse cara aí é herético. Aí Armínio fala, tudo bem, vou sentar contigo, vamos conversar e vamos tentar esclarecer. Ele vai de boa vontade, conversa com Rômius não encontra nada dele, fala, realmente ele me explicou, não é herege e tal. Aí quando ele vai para casa ele diz o seguinte, mas eu recebi uma resposta da parte de Deus, e embora eu não tenha conseguido provar que Armínio seja herético, Deus está me dizendo que é para eu continuar com a minha opinião de que Armínio é herético, sim. É um homem de dores, né, meus amados irmãos? Armínio, se de repente você está achando que o que você está enfrentando é difícil,
Basta que olhemos para a vida de Armínio. Armínio é atacado em todos os frontes. Quando ele se torna reitor, então, aí nada que ele faz tem sempre um olheiro, alguém, um aluno vendo o que ele está fazendo. Os biógrafos dizem o seguinte: se Armínio fizesse uso de um teólogo, de um filósofo que não fosse teólogo reformado, ou seja, se ele fosse católico, se ele fosse luterano, e ele fizesse o uso de um argumento por 2 vezes, ele já falava: Armínio passou de lado. Ah lá, Armínio virou luterano. Ah lá, Armínio virou católico. Ou seja, o simples ato de eu citar um pensador que está fora da minha linha de pensamento, mas não quer dizer que necessariamente naquele assunto ele esteja errado, era o suficiente para que Armínio fosse acusado de heresia e de ter passado para o campo do inimigo. Joanes Narcius é aluno de Armínio e ele é cotado então para ser um dos pastores de Amsterdã. Só que o fato dele ser aluno de Armínio já causa problema. Como que nós vamos indicar um pastor para a principal igreja do país, que é de Amsterdã, sendo que o cara é aluno de Armínio? Se é aluno de Armínio, vamos dizer, é um armininho, né? Melhor, vai dar problema isso. E aí eles vão fazer o inquérito para avaliar a vida desse aluno. O que tem? Mas na verdade qual era a intenção? Vamos ver se de repente a gente aperta esse aluno, para que de repente ele solte quais são as heresias que Armínio está ensinando nas aulas dele. A controvérsia, meus amados irmãos, sai da universidade. Agora a controvérsia sobre predestinação está na rua, está na igreja. Pronto. Aquilo que antes estava apenas no âmbito universitário virou problema nacional. E no final do seu mandato, Armínio vai fazer um discurso formal, né, exatamente para falar sobre reconciliação e dissensão e conciliação. Ou seja, o que a gente pode fazer para a gente resolver os pontos em que nós não somos unânimes? Vamos conversar, vamos sentar. Ou seja, terminando o seu mandato como reitor, ele diz: vamos marcar o sino, vamos conversar para que a gente possa resolver isso amigavelmente. Será que isso é possível? Uma vez que nós todos somos cristãos? É como Armínio termina o seu período de reitor na universidade. A situação é tamanha que os professores são obrigados a fazer uma declaração. Eu não sei até que ponto essa declaração foi sincera. As igrejas começam a ficar perturbadas porque falam: os professores que foram os pastores de nossas igrejas não estão em acordo entre si. Se os professores não estão em acordo, significa que os ministros não vão estar de acordo. O que vai ser da nossa igreja? Aí os professores fazem uma declaração dizendo: olha, não, existem muitas disputas entre os alunos, muito mais do que nós gostaríamos, mas os professores, nas questões fundamentais, essenciais, cruciais, eles concordam. Nas questões mais periféricas, eles discordam. Que bom se fosse, né? Ou, de repente, que chegássemos a esse consenso. E Armínio, ele escreve agora já 1608, 1609, Declaração de Sentimentos, que é uma carta onde ele é acusado por todas as pessoas, de tudo que acontece ele é acusado, tudo que acontece é Armínio. E ele escreve a Declaração de Sentimentos para obreiros leigos, né, dizendo o que ele pensa sobre os determinados pontos que estão sendo indagados. Ele não consegue realizar algumas disputas que estavam agendadas para acontecer, já que no ano de 1609, então, veio a falecer o pastor Jacó Armínio. E eu quero dizer que depois, na segunda palestra, eu vou montar algumas partes que vão mostrar quantas outras coisas mais. Se você acha que eu falei tudo de que Armínio foi acusado, não, eu nem entrei ainda. Eu fiz uma compilação de 11 só. O Roger Olson escreveu 10 mitos sobre o arminianismo. Eu, ao ler essa obra, embora eu não tenha tido o tempo que eu gostaria, eu compilei mais 11 para vocês. Quer dizer, os mitos não são necessariamente extensivos, ou seja, para você ver o que ele enfrentou. Então, meus amados irmãos, as obras, resumindo, Armínio ele cresce, né, sem família, sem pai, sem mãe, vai para a igreja, depois tem que assumir o pastorado, e ele está sempre envolvido nessas questões polêmicas, e é o que
toma toda a vida dele. Outra coisa interessante é que Armínio praticamente não escreve nada da vida pessoal. Ou seja, ele está sempre escrevendo sobre teologia, sempre escrevendo para amigos coisas relacionadas à teologia. Ou seja, se você quiser falar assim, como que será que Armínio tratava o quinto filho dele? Não tem. Quer dizer, ele não, ou seja, não era voltado para isso, né? Porque existe uma linha de estudo que algumas pessoas tentam querer dizer, como será que de repente a vida de Armínio tem afetado Armínio? A gente não tem como provar ou estudar sobre isso, mas um pouco que eu acredito que eu posso dizer sobre Armínio é que talvez o natural fosse que uma pessoa que teve uma vida tão difícil em todos os aspectos, que essa pessoa tivesse uma tendência a ter um comportamento mais irascivo, ser uma pessoa mais raivosa, e na verdade o resultado de tudo isso foi exatamente o contrário. Foi uma pessoa extremamente culta, uma pessoa formada, uma pessoa conciliadora, uma pessoa que buscava o bem, principalmente da igreja do corpo de Cristo. Ou seja, um exemplo. Então, dentro do que eu apresentei aqui, eu gostaria de enfatizar isso, ou seja, um dos precursores, ou precursor da teologia arminiana, a vida que ele nos deixou é um exemplo a se seguir. E eu, por exemplo, vejo muitos irmãos que têm o costume de fazer mensagens biográficas. Eu gostaria muito de poder ver dentro de nossas igrejas mensagens biográficas, como o texto de Hebreus que nos diz que lembrai de vossos pastores, ou lembrai-vos de vossos líderes. Quer dizer, nós temos hoje bilhões e bilhões de pessoas que são, em parte, resultado disso, mas que não desconhecem. Eu acredito que a glória é dada a Deus, mas nós temos aí uma recuperação, que nós possamos lembrar de um dos nossos primeiros pastores, Jacó Armínio. Que Deus abençoe a todos vocês. Como foi a morte dele? Desculpa, a morte de Armínio. Armínio, no ano de 1604, ele já mostrava sinais de doença de tuberculose. E ele lutava com essa doença que foi se arrastando, e chegou um momento em que não dava mais, né? Tanto que no final, já no pastorado, aliás, no professorado, ele já não tinha mais tanta força e vigor para combater as pessoas. Por quê? Porque a vida dele já estava em frente. Ou seja, além de ele ter que enfrentar teologicamente, ele ainda tinha um problema na carne, vamos dizer assim, um espinho na carne que ele tinha que enfrentar. E isso também não deixava com que ele pudesse expor, viajar ou fazer coisas que ele gostaria. Também talvez é uma possível referência de que todos esses problemas também, naturalmente, de alguma maneira, ajudam a piorar o estado de saúde de uma pessoa que está tentando se recuperar de uma doença.